Olá, boa noite, paz seja convosco. Como vocês estão? Eu estou assim, bela, linda, com esse vestido top, pronta para ir para o culto de Santa Ceia, com esse penteado sensacional, maravilhoso. Estou aqui terminando de me preparar para ir para o culto de Santa Ceia. Servir ao Senhor, adorar o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vem comigo se encher, se entupir. Se tem uma coisa que eu e você devemos fazer é nos entupir, sabe? Sabe, igreja? Nos entupir mesmo da palavra de Deus. O que tem de coisa boa, gostosa, não tem, vocês não fazem ideia. Então eu quero compartilhar com vocês, eu quero te entupir e me entupir da palavra de Deus. Alimentar sem restrição nenhuma, sem restrição. Pode comer à vontade deste maná. E o capítulo de hoje é o capítulo 14. Chegamos no nosso 14º elo desta campanha da leitura da palavra. O livro é 1 Coríntios, capítulo 14. O dom da profecia o dom da profecia é superior ao de língua. Nós temos aqui 40 versículos de muito poder de Deus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente, aleluia, remanaias, Deus de glória, Deus de poder, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque a ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Decova labanaias, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, aleluias. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. A não ser que também intérprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, para que a quem falo e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja, pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha,
O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? Ou amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem a graças, mas o outro não é edificado. Dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Eita glória! Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha, entrarei em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem em algum indouto ou infiel, entrar de todos é convencido de todos e julgado. O segredo do seu coração ficará manifesto, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A necessidade de ordem no culto. Que farei, pois, irmão, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação, faça tudo para edificação. E se algum falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeito ao profeta, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Mas faça em tudo decentemente com ordem. Faça tudo decentemente com ordem. Esta foi a palavra do Senhor do capítulo 14 de 1 Coríntios. Se encha de Deus, manifeste deixa a manifestação do Espírito de Deus entrar em você. Eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje com você. Se você gostou, curta, compartilhe. Deixa o seu like, deixa a sua mensagem, que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o 15º elo para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com todos vocês e nós dizemos graças a Deus.